Eu escolhi algumas questões para a gente fazer e também algumas questões que o pessoal me mandou. Essas primeiras questões aqui são da AP1 de 2021.1. Então, iniciando por essa questão 1, que é de conjuntos, uma empresa entrevistou 85 de seus funcionários a respeito de 3 modelos de celulares, X, M e S, né? Para se utilizar auxiliar da produtividade da empresa. O resultado foi o seguinte: 29 indicaram o X, 27 indicaram o M, 24 indicaram o S, 7 indicaram X e M, 8 indicaram X e S, 10 indicaram M e S, 3 indicaram os 3 modelos. Responda. Dos funcionários entrevistados, quantos não tinham preferência por nenhum dos 3 modelos? Quantos não indicaram o modelo S e quantos não indicaram os modelos M e S? Então, a gente inicia esse tipo de questão de conjuntos marcando sempre o diagrama de Venn. Então, geralmente são 3 produtos ou 3 modelos, e a gente faz esses 3 círculos e a gente começa a preencher pelo centro. Ok? Então, a informação que dá a gente essa possibilidade de marcar o centro no caso, geralmente vai ser a última. É a informação que diz quantos que indicaram os 3 modelos, certo? Então, aqui, no centro, então, a gente tem os modelos X, M e S, né? X, M e S. Então, os que indicaram os 3 modelos foram 3 funcionários. Então, a gente preenche esse centro. Agora, os que indicaram X e M são 7. Então, nessa lacuna aqui, são 7. Já tem 3, então a gente desconta, vai ficar 4. Já os que indicaram MS foram 10. 10 indicaram os MS, né? Que eu estou abreviando. Então, MS é toda esse espaço aqui. Os que indicaram M e S foram 10. Já tem 3, então vai ficar 7 aqui. E os que indicaram X e S foram 8. Então, os que indicaram X e S, que é correspondente a esse espaço, foram 8. Mas já tem 3, então sobra 5. Ok. Agora, a gente vai utilizar essas informações de cima. 29 indicaram o X. Se 29 indicaram X, e aqui a gente já tem 4 mais 3 mais 5, que vai dar 12, né? Então, a gente tem que descontar 27 e 29 de 12. Então, 29 menos 12 vai dar 17. Porque eu tenho que somar. Somando isso, tem que dar os que indicaram X, que no caso foram 29. Os que indicaram M foram 27, mas a gente já tem 4 mais 3 mais 7. Para 27, vai ficar 13. E por último, os que indicaram S. Os que indicaram S foram 24. Mas a gente já tem 5 mais 3 mais 7. Então, subtraindo esse valor de 24, a gente vai obter 9. Ok? Até aí entendido? Alguma dúvida com relação a preencher? É provável que ela coloque esse tipo de questão, que ela falou que ia cair uma questão de conjuntos, certo? E geralmente cai esse tipo de questão aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a preencher o diagrama? Ok. Então, preenchido o diagrama, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer,
a gente pode partir para responder os itens. Então, o primeiro item pergunta dos funcionários entrevistados. Assim, né? Tem que fazer uma observação. Aqui a questão diz que 85 funcionários foram entrevistados. A gente tem que conferir se aqui dentro do diagrama vai dar 85, certo? 85. Então, vamos ver aqui. 17 mais 4, mais 3, mais 5, mais 13, mais 9, vai dar 51. Então, 51 é o total aqui do diagrama. Mas a questão diz que 4 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 13, 58. Mas a questão diz que foram 85 os entrevistados. Isso significa que dos 85, 27 não indicaram nenhuma das três. Então 27 ficam de fora. Ok? Tem que ter também essa atenção. Acabei esquecendo. Então agora a gente pode partir para os itens. Então o primeiro item pergunta dos funcionários entrevistados quantos não tinham preferência por nenhum dos três modelos. Que é exatamente o que a gente fez, né? Foi encontrar os 27 que não indicaram nenhum dos três. Então aqui a letra A vai ser 27. 27 não indicaram nenhum dos três modelos. Quantos a B? Quantos não indicaram o modelo S? Os que não indicaram o modelo S são os funcionários que estão fora de S, que no caso são esses aqui, né? Então vai dar o quê? 17 mais 4 mais 13. Aqui, deixa eu ver, vai dar mais os 27, né? 17 mais 4 mais 13 mais 27, porque os 27 também não indicaram S. Isso aqui vai dar 61. Então, na letra B, a resposta vai ser 61. E, por último, aqui a letra C. Quantos não indicaram os modelos M e S? M e S. Bem, se ele está dizendo os que não indicaram M e S, tem o I aqui, então significa que a gente tem que descartar esses funcionários aqui, porque são os funcionários que escolheram os dois ao mesmo tempo. Esse I significa que os funcionários escolheram M e também S. Esses aqui, eles escolheram M, mas não escolheram S. E os de baixo, 5 e 9, escolheram S, mas não escolheram M. A questão pede os que não indicaram os modelos M e S. Então, os que indicaram MS, foram 3 mais 7, 10. A questão pede os que não indicaram os modelos M e S. Então, vai ser o complementar, que é 85 menos 10. Né? 85 menos 10 vai dar 75, né? Porque são os que não indicaram os modelos M e S. Esse E aí tem a propriedade de interseção, né? A gente viu em teoria dos conjuntos. Quando tem o E, vai ser a intersecção. Tá certo? Tá entendida essa questão? Tá, aqui a resposta seria 75. Alguma dúvida? Posso passar, pessoal? Ok. Então, aqui a próxima questão
é a questão 3. Calcular a intersecção da reta com a parábola. A intersecção, a gente vai sempre igualar as coordenadas, quando tiver intersecção, ou então o ponto que faz cruzamento entre duas curvas, vai ser igualar as coordenadas. Aqui a gente tem y igual a 3x mais 2 e y igual a 6x menos x ao quadrado. Nesse caso, a gente vai igualar esse y, esse outro y aqui. Então, a gente fazendo o primeiro y, que é 3x mais 2, igual ao segundo, que é 6x ao quadrado menos x ao quadrado, 6x menos x ao quadrado, e reorganizando, que passando esse menos x ao quadrado, somando esse 6x menos 6x, vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 6x mais 2 igual a zero. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 6x vai ficar menos 3x mais 2 igual a zero. A gente pode usar a soma e produto nesse caso. A soma vai ser x1 mais x2 vai ser menos b sobre a, então vai ficar 3. E o produto vai ser, pode fazer por Bhaskara também. O produto vai ser c sobre a, que é 2 sobre 1, vai dar 2. Então, quais números que multiplicando vai dar 2, somando vai dar 3. É 1 e 2, né? 1 vezes 2 dá 2, 1 mais 2 dá 3. Então, x1 é igual a 1, x2 é igual a 2. São as raízes dessa equação. Então, a gente encontrou dois valores, melhor dizendo, de x. Né? Agora, a gente vai, no caso, isso significa que são dois pontos de intersecção da parábola com a reta. Agora, a gente tem que encontrar os y correspondentes. Então, basta substituir o x em uma das duas equações para y. Então, aqui a gente pode usar a primeira, que é mais simples. Y igual a 3x mais 2. Então, fazendo o y1, vai ser 3 vezes 1 mais 2, vai dar 5. E o y2 vai ser 3 vezes 2 mais 2, vai dar 8. Portanto, os pontos de intersecção vão ser P1, que é x1, y1, que vai ser 1 e 5, e o P2, que é o x2, y2, que vai ser 2, 8. Então, são dois pontos de intersecção. Graficamente, a gente pode ver o seguinte. Aqui a gente tem uma reta, uma função afim, que vai ser com coeficiente angular positivo, então ela vai ser crescente. Então, aqui, fazendo o gráfico, ela vai passar por 2 e vai ser crescente. E a parábola, ela vai ter concavidade para baixo, né? Concavidade para baixo, então, no caso, os pontos aqui são no primeiro quadrante, né? No segundo, por exemplo. A gente pode pensar que ela tem esse formato, né? Vai cruzar dois pontos, como a gente descobriu. Mas aqui a questão só pede para descobrir os pontos. Precisa representar graficamente. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Alguma dúvida? Ok. Então vamos para a questão 4.
Na questão 4, pede para calcular os limites e determinar em cada caso se a função é contínua no ponto dado. Aqui na letra A nós temos essa função, esse limite com essa função. Então aqui, quando a questão se refere à função, a gente vê se ela é contínua ou não, é saber se essa função aqui de dentro do limite, né? Ela vai ser contínua ou não. Então, calculando o limite, primeira coisa, a gente substitui valor diretamente para ver no que dá, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2. A gente vê claramente aqui que vai dar, substituindo 2, vai dar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 4 mais 6 dá 10, menos 5 vezes 2, que é 10, vai dar 0 em cima. Embaixo também vai dar 0, né? 2 menos 2. Substituindo, então, a gente conclui que vai dar uma indefinição. 0 sobre 0. Então, a gente precisa fatorar. É o próximo passo, fatorar. Para fatorar, a gente vê que aqui em cima o numerador é um polinômio de segundo grau. Então, a gente tem que encontrar as raízes. Então, fazendo aqui por soma e produto, por soma e produto vai ficar menos b sobre a. Então, menos 5 sobre 1 vai dar 5. Menos 5, melhor dizendo. Menos 5 não, vai dar 5 mesmo, que é menos b, né? E o produto vai ser c sobre a. Então, 6 sobre 1 vai dar 6. Então, quais números que multiplicando vai dar 6 e somando vai dar 5. 2 e 3, né? Que se colocar 2 e 3, 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 3, 5. Então, aqui as raízes serão 2 e 3. Descobrir as raízes. O meu coeficiente A vai ser 1. Então, eu posso fatorar com essas informações. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser 1, que é o A, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Ok? Então, eu fatorei o meu polinômio, segundo grau. Substituindo, então vai ficar o limite de x tendendo a 2, x menos 2, x menos 3, sobre x menos 2. Aqui eu posso cancelar, então vai ficar o limite de x tendendo a 2, x menos 3, 2 menos 3, menos 1. Então esse é o limite, vai dar menos 1. Mas a questão é saber se a função é contínua, calcular o limite e saber se ela é contínua no ponto. Agora eu preciso calcular o f de 2. Meu ponto seria 2, né? F de 2 seria a função substituindo o valor de x pelo ponto. No caso aqui é 2, como eu fiz no início. Se a gente fizer substituir 2 na expressão, a gente vai obter 0 sobre 0, que não está definido. Então, não existe f de 2, né? E qual é a condição para uma função ser contínua no ponto? É que a função no ponto seja igual ao limite. No caso aqui não existe, então a função é descontínua em x igual a 2. Ok? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Ou posso continuar? Ok. Então aqui a gente tem na letra A que a f ela é descontínua em x igual a 2. O limite vai ser menos 1. Agora passando para B.
Na B nós temos o limite de uma função que ela é de duas sentenças. Aí nesse caso a gente vai usar o limite lateral para descobrir o limite central. Então o limite central vai existir se os limites laterais existirem e forem iguais. Limite lateral de x tendendo a 2 pela esquerda e o limite lateral de x tendendo a 2 pela direita. Aqui, esse limite lateral pela esquerda é quando a função assume valores de x menores do que 2, e a gente vai usar qual das duas sentenças? Valores de x menores do que 2. A gente vai usar a segunda sentença. Então, a gente vai substituir x mais 1 aqui onde tem o f de x. X mais 1. Substituindo vai ficar 2 mais 1, que dá 3. Então, a gente encontrou que o limite lateral pela esquerda de f de x vai ser 3. Agora, o limite lateral pela direita de f de x vai ser para valores de x que se aproximam pela direita, valores maiores que 2. Nesse caso, a gente vai usar a primeira sentença, já que o x vai ser maior do que 2. Então, a gente substitui x ao quadrado, onde tem f de x. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Nós encontramos, então, que os limites laterais existem, mas são diferentes. Se eles são diferentes, então nosso limite central não vai existir. Ok? Então, não existe limite central, porque 3 é diferente de 4. Não existindo o limite central, a função ela não tem como ser contínua no ponto. Então, por consequência, f de x ela é descontínua em x igual a 2. E o limite central não existe. Ok? Vou passar para C. Aqui na letra C a gente tem uma função racional. Provavelmente, vamos calcular aqui o valor primeiro, substituindo. Então, a gente faz primeiro a substituir para ver se dá uma indefinição ou não. Substituindo 1 vai ficar 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 4. Embaixo, 1 mais 1 ao quadrado. Em cima vai ficar 1 mais 5, menos 3 vai dar 2. Embaixo vai ficar 1 mais 1 vai dar 3. Então, dá 2 terços. Então, o limite vai ser 2 terços. Agora, a gente tem que calcular f de 1. Então, calculando f de 1, substituindo o 1 onde tem x, a gente vai encontrar a mesma coisa, que f de 1 é igual a 2 terços. O limite central ele existe e dá 2 terços, e a função em 1 vai dar 2 terços também. Logo, a função ela é contínua, porque o limite central vai ser igual à função no ponto. Então, f é contínua em x igual a 1. Posso passar para a próxima questão ou tem alguma dúvida? Ok. Então, aqui é a questão 6. Essas questões aqui, até a 6, são da AP1 2021.1. Questão 6. Determine o número A de tal forma que a reta passando pelos pontos
Aí tem os pontos A2, 3, 6, seja paralela a uma reta com inclinação 2. Bem, se essa reta aqui passa por esses pontos, o que a gente tem? O coeficiente linear de uma reta que passa por dois pontos. O coeficiente linear vai ser a diferença do y sobre a diferença do x. Onde aqui o delta y é y menos y2 e o delta x vai ser x1 menos x2. Aqui a gente tem y2, y2, 6. É a diferença dos y's. Delta x vai ser a diferença do x. Então, aqui vai ser a, que é o x1, menos 3, que é o x2. Então, vai ficar menos 4 sobre a menos 3. Então, a gente encontrou o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. A questão diz que ela é paralela a uma reta com inclinação 2. Então, aqui é outra reta. Se ela tem inclinação 2, significa que o coeficiente angular dela vai ser 2, de R. E a questão diz que AB e R são paralelas. Se elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, M' é igual a M. Substituindo, vai ficar 2 igual a menos 4 sobre A menos 3. Então, passando, multiplicando, vai ficar 2A menos 3 vezes 2, menos 6, igual a menos 4. Passando os 6 somando, vai ficar 2A igual a menos 4 mais 6. 2A vai ser igual a 2, A igual a 1. Então, a gente encontrou aqui o A, né? A igual a 1. Ok? Aqui a informação importante é que elas são paralelas, né? Retas perpendiculares, se a questão dissesse que elas são perpendiculares, aí seria M é igual ao inverso, ao negativo, né? O oposto do inverso do coeficiente angular da outra reta. Aí eu teria que substituir e encontrar, né, o valor de A. Mas no caso ela é paralela. Questão 4. Verifique se os limites a seguir existem e são contínuos nos pontos dados. Então, aqui novamente funções de duas sentenças. Pede para calcular o limite e ver se a função era contínua. Na letra A, eu vou para calcular o limite central, vou ter que calcular os limites laterais. Então, o limite lateral de x pela esquerda vai ser por valores menores do que zero. Então, valores menores do que zero, em qual das duas sentenças vai se encaixar? Me respondam, por gentileza. Qual o valor de f de x que eu vou ter que usar para valores menores do que zero? Menos x, exatamente. A primeira sentença. Então, aqui vai ficar menos x. Posso substituir, vai ficar menos zero, que dá zero. Então, o limite lateral pela esquerda é zero. O limite lateral pela direita vai ser para valores maiores do que zero, vai se encaixar na segunda sentença. Então, eu uso raiz de x. Posso substituir, vai ficar raiz de zero, que dá zero. Os limites laterais existem e são iguais. Logo, o limite central vai ser esse valor, vai ser zero. Ok, agora é calcular f de zero para ver se ela é contínua. F de zero vai ser substituindo em qual das duas sentenças? Na primeira, né? Porque aqui é para valores de x menores ou igual a zero. No caso, x é igual a zero, então uso
a primeira. Então, vai ficar menos zero, que dá zero. Portanto, como eu tenho o limite central igual à função no ponto, então a função é contínua em x igual a zero. Então, aqui vai dar zero e f é contínua em x igual a zero. Passando para B, aqui g de x vai ser também a função de duas sentenças. Então, calcular o limite central, vou precisar usar os limites laterais. Calcular os limites laterais. O limite lateral pela direita de g de x ser para valores maiores do que zero. Nesse caso, valores maiores do que zero vai se encaixar na segunda sentença. Então, eu uso g de x igual a 1. Então, aqui vai ser 1. Aqui eu não tenho que substituir, vai dar 1, né? A função constante. Então, o limite lateral vai ser 1. Limite lateral pela direita, pela esquerda, de g de x vai ser para valores menores do que zero, se encaixa na primeira sentença. Vai dar menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Então, o limite lateral vai ser menos 1. Apesar dos limites laterais existirem, eles são diferentes. Sendo diferentes, o limite central não vai existir. Então, aqui ele não existe. Se o limite central não existe, então a função ela é descontínua. F é descontínua em x igual a zero. Ok? Alguma dúvida? Aqui já são outras questões que eu escolhi, mas também são de APs. Que é a questão 2. A companhia Rassi de aluguel de caminhões aluga certo modelo de caminhão a R$ 30 por dia, mais 0,45 por quilômetro. Enquanto que a companhia ACME de aluguel de caminhões aluga o mesmo modelo a 25 por dia e 0,5 por quilômetro. Então aqui a gente vai ter uma equação, uma função, melhor dizendo, para calcular o quanto que ela cobra por dia. Então aqui a companhia Haas ela vai cobrar R$ 30 por dia, mas eu quero em função de quilômetros. Então vai ficar 30 mais 0,45 x, que o x é quilômetros. Ok? E a companhia ACME vai ser 25 por dia, mais 0,5 por quilômetro. A letra A. Determine o custo diário do aluguel de cada companhia em função do número de quilômetros percorridos. Foi o que a gente fez aqui. Então, essa seria a resposta da A. Letra B. De qual companhia um cliente deve alugar um caminhão por um dia se ele planeja percorrer no máximo 70 quilômetros e deseja fazê-lo ao menor custo possível? Então, aqui eu posso substituir o valor 70. Então, vai ficar para a primeira companhia. Ela vai cobrar 30 mais 0,45 vezes 70. Isso vai dar 61,5. E a companhia CME, que é a segunda, vai ser 25 mais
0,5 vezes 70, que vai dar 35, vai dar 60, né? Pergunta qual que vai fazer em menos custo, qual que vai cobrar menos, né? No caso vai ser a ACME. Então, de qual companhia o cliente deve alugar o caminhão, vai ser a ACME. Bem fácil também essa questão, né? Questão 5. Um governo determina que o custo para despoluir X por cento de metais pesados que contaminam a reserva de água doce é dada por essa função, medida em dólares. Letra A. Qual é o custo para eliminar metade dos metais pesados? Então, aqui a gente tem que usar X igual a 50, já que é a metade, né, dos metais pesados. Então, eu vou fazer C de 50. Então, vai ficar 120 vezes 50 sobre 100 menos 50. Aqui vai dar embaixo 50, aí vai cancelar com esse 50. Então, o custo vai ser 120 mil dólares, né? Que é a letra A. A letra B. Com 100 mil dólares, não, 1 milhão, né? 1 milhão, que percentual da reserva fica despoluída? Então, se aqui já é o custo, então a gente tem que substituir pelo CX, né? Então, aqui vai 1 milhão igual a 120 mil, X, que é o que a gente quer encontrar, 100 menos X. Aqui eu passo multiplicando 100 menos X, vai ficar 1 milhão, 100 menos X, igual a 120 mil, X. Aí distribuindo vai ficar 1 milhão vezes 100, 3, 6, 7, 8, menos 1 milhão X, né? Aí passando esse 120 mil X para o outro lado, subtraindo, vai ficar menos 120 mil. Ou melhor, passando esse 1 milhão X para o outro lado, somando. Passando então para o outro lado, somando, vai ficar... Essas casas aqui eu posso cortar também. Então, cortando, dividido aqui por 10 mil. 10 mil não, né? 4 zeros. Eu posso cortar esses 4 zeros, dividindo por 10 mil mesmo. Então, eu posso cancelar esses zeros aqui. Então, são 4 zeros que vão se embora. Então, vai ficar 10 mil igual a mais 100x, né? 120, não, 120 não, 12x mais 100x. Que vai dar 112x. X vai ser 10 mil sobre 12, né? 10 mil sobre 12 vai dar 833. Deixa eu ver bem. Será que eu coloquei algum zero a mais aqui? 120 mil, 1 milhão, né? Passa multiplicando. Aqui cortando o zero vai ficar... Cortando esses 4 zeros. Vai ficar 12x, aqui 100 vezes 100 menos x, que vai dar 10 mil menos 100x. E aqui vai dar 12x. Então vai ficar 112x. É 112. Vai dar 89
89,28. 89,28. Essa é a porcentagem. Então, são 89,28% que vai ficar despoluído da reserva. Também bem fácil, né? Passando para a próxima questão. Questão 3. Julgue as afirmativas e justifique. De geometria analítica, né? Letra A. A equação da reta que passa por 1/3, 2/5 e é paralela à reta que passa por 0,3 e 5,0 é essa reta aqui. Então, primeiro, se essa equação dessa reta, se essa reta que passa por 1/3, 2/5, chama ela de R1, então significa que quando eu substituir o y por 2/5 e o x por 1/3, então vai ficar o a, que é o coeficiente angular, vezes o x, que é 1/3. Então, a gente tem essa informação da primeira reta. A outra informação é que essa reta ela é paralela a uma reta que passa por 0,3, 5 e 0. Chama ela de R2. R2, então, passa por esses pontos. A gente viu que o coeficiente angular, vou chamar aqui A2, de uma reta que passa por 2 pontos, vai ser a diferença do y, dos pontos, sobre a diferença do x. Então, diferença do y, 0, no caso 3 menos 0, que é o y1 menos y2, e 0 menos 5. Então, o coeficiente angular da reta 2 vai ser 3 sobre menos 5. Se a reta R1 é paralela à reta R2, e retas paralelas têm coeficientes angulares iguais, então a A1 é igual a A2, logo eu posso afirmar que A1 vai ser 3 sobre menos 5, ou menos 3/5. Né? Certo, então a gente tem o A1. Ora, a gente pode colocar aqui, nessa equação da reta 1, então vai ficar que ficar 2/5 é igual, substituindo por menos 3/5 vezes 1/3 mais o B1. Eu vou cortar 3 com 3, vai ficar menos 1/5. Menos 1/5 mais B1. Passando menos 1/5 somando, vai ficar 2/5 mais 1/5, que vai dar 3/5, igual a B1. A gente descobriu B1. Logo, se a gente tem o A1 tem o B1, posso escrever a equação da reta completa, que é y, o coeficiente angular que é A1, menos 3/5, x mais o B1, que é 3/5. Só que a forma que está aqui é um 5y, né? Então, eu tenho que multiplicar por 5 essa equação aqui. Multiplicando por 5, a gente vai ter 5y igual a menos 3x, que quando eu multiplico por 5, vai cancelar esse de baixo, mais 3, quando eu multiplicar por 5, vai cancelar esse também aqui. Então, mais 3. Olhando para a equação da questão, aqui tem um menos 3, né? E aqui tem um mais 3. Então, a questão é falsa. O item é falso. Apesar de ser menos 3x, né? E aqui também. A letra B. Há alguma dúvida com relação a esse item?
Posso continuar? Então, vou continuar. Letra B. Que as circunferências C1 e C2, elas, C1, no caso, de centro na origem, raio 1, e C2, de centro 1, 0 e raio 2, se interceptam no único ponto. Então, fazendo a equação da circunferência, C1 vai ser x menos acho que era h, né, ao quadrado, mais o y menos o k. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Substituindo os valores, se o centro é na origem, então vai ser 0 e 0. Então vai ficar x menos 0, dá x, ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, vai dar y ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O raio é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Essa é a equação da circunferência, da primeira circunferência. Já a equação da segunda circunferência. Aqui a gente tem que ela tem centro 1 e 0, então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, igual ao raio, que é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. E a gente vai desenvolver isso, né? Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é y menos 0, igual a 4. Agora eu posso, para encontrar os pontos de intersecção, eu posso isolar o y ao quadrado aqui da primeira equação. Então vai ficar y ao quadrado é 1, passando o x ao quadrado subtraindo, vai ficar 1 menos x ao quadrado. E substituindo na segunda equação. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado, igual a 4. Aqui eu posso desenvolver esse quadrado, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais 1 menos x ao quadrado igual a 4. Aqui vai cancelar esse x ao quadrado com esse. Aqui vai ficar 2, então menos 2x mais 2, igual a 4. Passo 2 subtraindo, vai ficar menos 2x, igual a 2. Então, x tem que ser menos 1. X é igual a menos 1. Agora, eu tenho o valor de x, eu posso substituir em uma das duas equações para descobrir o valor de y correspondente. Substituir na primeira, que é mais fácil. Então, aqui, meu y ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado é 1. Vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Logo, y é igual a 0. Então, é só um ponto que vai ser a intersecção dessas duas circunferências. É o ponto 0, menos 1 e 0. Então, esse item é verdadeiro. Se interceptam num único ponto. A letra C. Os pontos 1, 1, 2, 3 e A menos 8 pertencem à mesma reta, se somente se o A for igual a menos 7 sobre 2. Aqui nesse caso, a gente vai ter que fazer o delta y sobre delta x
para cada par de ponto. Então, a gente vai escolher esse par de ponto e esse, e fazer o coeficiente angular. Como pertencem esses pontos à mesma reta, então esses coeficientes que a gente vai calcular tem que ser iguais. Então, fazendo o ΔY aqui, que é sobre ΔX, para esse primeiro par de pontos, vai ficar 1 menos 3, que é o y1 menos o y2, sobre o x1, que é 1, menos o x2. Então, vai ficar menos 2 sobre menos 1, que é 2. Agora, o coeficiente angular do segundo par de pontos, da reta que forma o segundo par de pontos. Então, vai ficar 3 menos menos 8, que é o y1 menos o y2, sobre x1, que é 2, menos a, que é o segundo x2. Então, vai ficar 3 menos com menos dá mais, então dá 13. 13 não, 11, né? Sobre 2 menos a. Como fazem parte da mesma reta, esses coeficientes são iguais. Então, 2 é igual a 11 sobre 2 menos a. Posso multiplicar 2 menos a por 2, ficar 4 menos 2a igual a 11. Passa somando e passa o 11 subtraindo. 4 menos 11 igual a 2a. 4 menos 11 vai dar menos 7, né? Vai dar menos 7 igual a 2a. Então, nosso a vai ser menos 7 sobre 2. A letra diz que é menos 7 sobre 2. Então, esse item é verdadeiro. Ok? Alguma dúvida nessa questão? O 4, eu passei multiplicando 2 menos a, né, para o outro lado. Que eu fiz 2 vezes 2 menos a igual a 11. Eu multipliquei diretamente, né? Fiz de cabeça. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos a menos 2a igual a 11. Aí eu passei somando o 2a e o 11 subtraindo, menos 11. Então, 4 menos 11 igual a 2a. Tá certo? Alguma dúvida a mais? Posso passar. Então, assim, essas questões de AP foram as principais que eu escolhi. Aí eu, para treinar um pouco sobre funções com vocês, eu peguei essa lista, que não é a lista que ela enviou, é uma antiga que está no Drive. Então, resolvendo ela, questão 1, sendo f a função definida por essa fórmula, determine o domínio de f, calcule f a mais h e calcule f de 3. Então, o domínio, a gente tem que perceber que ela é uma função racional com denominador que envolve x. Quando eu tenho um denominador que envolve x, tenho que observar para quais valores esse denominador zera. Nesse caso, o denominador vai zerar quando x for igual a zero. Logo, eu tenho que excluir zero do meu domínio. Então, eu tenho que excluir zero. Outra condição é que se a função envolver raízes, eu tenho que analisar o radicando, o que tem dentro da raiz, para que seja maior ou igual a zero. Essa é outra condição.
porque valores negativos, uma raiz, melhor dizendo, uma raiz de números negativos não existe. Então aqui eu tenho x mais 1 dentro da raiz, então x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Passando menos 1 vai ficar, passando com menos 1 vai ficar x maior ou igual a menos 1. Essa é uma condição para os meus valores da raiz serem positivos. Nesse caso, eu tenho que excluir todos os valores menores do que menos 1. Né? Então, aqui, os valores, tenho que excluir todos os valores menores que menos 1. Então, o meu domínio vai ser os números reais, menos 0 e menos os valores menores do que menos 1. O intervalo que vai representar essa desigualdade vai ser de menos infinito a menos 1. No caso aqui, esse menos é exceto. Tá? Só mudando aqui, está certo também colocar menos, mas eu estou dizendo que é exceto. Eu posso juntar aqui também. Eu estou tirando o valor de zero, que é o que zera o denominador. Eu não quero que isso aconteça. E estou tirando os valores menores do que menos 1, porque se eu colocar na função, vai dar raiz de um número negativo que eu não quero também. Então, por exemplo, se eu escolher x igual a menos 2, e eu colocar aqui, vai dar menos 2 mais 1, vai dar menos 1, raiz de menos 1 não existe. Ok? São as duas condições que eu vou ter ao analisar domínio. A primeira condição, denominador diferente de zero. E a segunda condição é raízes, valores dentro da raiz, né? Radicandos. Maiores ou igual a zero. Alguma dúvida nisso? Sobre domínio? Como encontrar o domínio de uma função? E vocês entendem também essa questão do transformar uma desigualdade em intervalo? Isso está entendido? É que eu tenho uma condição para x e eu transformei em um intervalo, que representa essa condição. X menor que menos 1. Alguma dúvida nisso? Então, vou passar para B. Na letra B, a gente tem f de A mais H para calcular. Basta substituir, vai ficar raiz de A mais H mais 1 sobre A mais H. E na letra C, fazendo f de 3, ficar 3 mais 1 sobre 3, raiz de 4 sobre 3, raiz de 4 é 2, 2 terços. Questão 2. Sendo essa função, encontrar f de 0 e f de 2. Esboçar o gráfico. F de 0, eu vou substituir 0 na sentença que 0 estiver. Aqui 0 ele vai estar nesse primeiro intervalo, já que 0 é maior ou igual a menos 1 e menor que 1. Então, eu vou usar menos x mais 1.
Então, menos 0 mais 1 vai dar 1. E f de 2, x é igual a 2, então x ele vai se encaixar nessa segunda desigualdade. 2 é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Portanto, eu vou usar a raiz de x menos 1. X é igual a 2 menos 1. Então, vai ficar a raiz de 1, que é 1. Esboçar o gráfico de f. Eu tenho o plano cartesiano, que vai de menos 1 até 5, né? Então, aqui de menos 1 até 5. Aqui de menos 1 a 1, a função vai ser menos x mais 1. Menos x mais 1, quando for 1, menos 1 vai dar, fazendo f de menos 1, vai dar menos 1 mais 1, dá 0. Então, vai zerar. Vai ser uma raiz, menos 1, né? Quando for 0, vai dar 1, né? E quando for próximo de 1, eu sei que aqui o valor de x igual a 1 não vai entrar, no caso vai entrar na segunda sentença, né? Então, f de 1 que a gente faz aqui, raiz de 1 menos 1, vai dar 0. Raiz de 1 menos 1, 1 menos 1 é 0, raiz de 0 é 0. Então, aqui vai zerar. Então, eu tenho uma reta que ela é aberta quando o x é igual a 1, porque quando eu faço o x igual a 1, ele vai entrar nessa segunda sentença, e não na primeira. Raiz de x menos 1, raiz de x ela tem esse formato. Nesse caso, para f de 1 vai dar 0, então ela vai ter mais ou menos esse formato. Raiz de 5 vai dar 2, né? F de 5, eu vou substituir o valor dentro dessa segunda sentença, porque o x ele vai estar, x igual a 5 vai estar nesse segundo intervalo. Vai ficar a raiz de 5 menos 1, que é raiz de 4, que é igual a 2. Então, f de 5 vai ser 2. Vai ser um pouco maior, né? Então, no caso seria para cá. Vai ficar perfeito. Ficaria mais ou menos assim. Então, esse é o esboço do gráfico da função. Na questão 3, determinar se o ponto 4, 6 pertence ao gráfico de f. Para saber se o ponto ele pertence ou não ao gráfico, basta substituir os valores de x e y, e se eles coincidirem, eu vou ter que o ponto pertence ao gráfico. Então, fazendo f de 4, aqui vai ser 2 vezes 4 mais 1, mais 2. 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. Raiz de 9 é 3. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Então, f de 4 é 5. Então, esse ponto ele não pertence ao gráfico da função, porque
Se ele fosse ponto do gráfico, então ao invés de 6, a gente teria 5. Não pertence nesse caso. Vou pular essa 4, a 5 também, a 6 a gente já fez. Essa 7 foi questão, acho, de prova também, essa 7, em algum AP. Um estudo de eficiência conduzido pela companhia Electra Electronics mostrou que o número de walkie-talkies montados pelo trabalhador médio T horas após iniciar o trabalho, às 8 horas da manhã, é dado por essa função. Quantos walkie-talkies podemos esperar que um trabalhador médio monte das 8 horas às 9 horas, e das 9 horas às 10 horas da manhã? Então, essa função ela vai dar a quantidade de walkie-talkies produzidos por um trabalhador médio após T horas de iniciar o trabalho, às 8 horas da manhã. Então, das 8 horas às 9, no caso é 1 hora após as 8, né? Então, eu tenho que calcular N1. Substituindo aqui está errado esse intervalo, tá? Desconsiderem isso. Vai ficar menos 1 ao cubo, mais 6 vezes 1 ao quadrado, mais 15 vezes 1. Aqui vai ficar menos 1, mais 6, mais 15. Aqui vai dar 5, vai dar 20, né? 5 mais 15, 20. Então, o trabalhador médio vai produzir 20 walkie-talkies após 1 hora de iniciar o trabalho. No caso, das 8 horas às 9. Então, vai ser 20 walkie-talkies. E das 8 horas às 10 horas da manhã. Então, a gente vai ter que calcular o quanto que ele produz das 8 às 10 e subtrair os 20 que ele produziu das 8 às 9. Então, a gente tem que calcular N2, porque é 2 horas após as 8, para dar 10, né? 10 horas da manhã. Então, N2 vai ser menos 2 ao cubo, mais 6 vezes 1, 6 vezes 2 ao quadrado, mais 15. Então, a gente tem que calcular das 9 melhor dizendo, das 8 às 10, que é o N2, e depois subtrair a quantidade produzida das 8 às 9. Aí a gente obtém das 9 às 10. Primeiro a gente calcula N2, que é das 8 às 10. Deu para entender isso? Estou fazendo N2, que é das 8 às 10. Então, menos 2 ao cubo, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 15 vezes 2. Que vai dar menos 8. 2 ao quadrado é 4, 24, mais 30. Aqui vai dar 22, né? 22 mais 24, 46. Então, das 8 horas até as 10, ele vai produzir 46 aparelhos. E a gente sabe que das 8 às 9 ele produz 20. Então, das 9 às 10, ele vai produzir 46 menos 20. Que no caso vai ser 26, né? Ele vai produzir 26 aparelhos. Das 9 às 10 horas. Ok? Posso passar para a próxima? Então, vou passar. Pular essa 9 também, essa 8. Essa 9 também.
Vamos para 11. Que essa questão ela diz que Thomas Young sugeriu a regra a seguir para calcular a dosagem de medicamentos para crianças com idade de 1 a 12 anos. Se A denota a dose adulta em miligramas e T é a idade da criança em anos, então a dosagem da criança é dada por essa função. Se a dose adulta de uma substância é de 500 miligramas, qual deve ser a dose para uma criança de 4 anos? Aqui é só substituir também, né? Que a gente tem que o A ele vai ser a dose adulta em miligramas, então é 500. Então eu vou ter D de A igual a 500 vezes T. E o T é a idade da criança em anos. Eu tenho que a minha criança tem 4 anos, então vai ficar 500 vezes 4 sobre 4, que é o T, mais 12, que A igual a 500, T igual a 4. Basta substituir, né? Então vai ficar 2.000, melhor dizendo, sobre 16. Isso vai dar 2.000 sobre 16, 125. Então essa é a dose que deve ser ministrada à criança. 125 miligramas. Próxima questão. A função demanda para biscoitos da senhora Baker é dada por essa função de demanda, onde dx é o preço do atacado em dólares por libra e x é a quantidade demandada semanalmente, medida em milhares de libras. A função oferta para biscoitos é dada por essa função, onde SX é o preço no atacado em dólares por libra e x é a quantidade de milhares de libras que o fornecedor disponibilizará no mercado semanalmente. Eu vou pular essa letra A, vamos para B. A B pede para determinar a quantidade e o preço de equilíbrio. Sempre que a questão pede quantidade e preço de equilíbrio, ou o equilíbrio em geral, a gente vai sempre igualar a demanda à oferta. Certo? Nesse tipo de questão que tem equação de demanda, equação de oferta, e envolver algum item com equilíbrio, então a gente iguala a oferta à demanda para encontrar o equilíbrio. Então, igualando D a S, a gente vai ter menos 2 sobre 15, x mais 4. Iguala, não vai ter espaço, iguala a oferta, que é 1 sobre 75 x ao quadrado mais 1 sobre 10x mais 3 meios. Aqui eu posso passar para o outro lado, somando, vai ficar subtraindo, no caso. Ou eu posso passar o menos 2x. 2x sobre 15 somando, que é mais fácil. Vai ficar 1 sobre 75x ao quadrado mais 1 sobre 10x mais 2 sobre 15x, passei somando, e mais 3 sobre 2 menos 4. Passei o menos 4 subtraindo, igual a zero. Aqui eu posso resolver fazendo MMC, né? Vai ficar 1 sobre 75x ao quadrado mais, aqui 10 vezes 15, 150,
15 mais 20, que eu fiz por borboleta, né? Que multiplica os extremos de baixo e depois multiplica cruzado. Então vai ficar 15 mais 20, 35, x, mais aqui 3 meios menos 4, que eu posso reescrever menos 4 como 8 sobre 2. Denominadores iguais, então eu posso fazer a operação em cima. 3 menos 8 sobre 2. 3 menos 8 vai dar menos 5. Vai ficar menos 5 sobre 2, igual a zero. Aqui eu posso simplificar. Tipo, 5, né? Vai dar 7 em cima e embaixo vai dar 30. Então vai ficar 7 sobre 30. E aqui, para facilitar as contas, eu posso multiplicar pelo produto. Então, multiplicando por 75 vezes 30 vezes 2. Deixa eu ver quanto que isso dá. Vezes 30 vezes 2. Vai dar 4.500. Então, aqui, multiplicando por 4.500, mas eu vou ter 75 vezes 30 vezes 2 sobre 75, x ao quadrado, mais 7 vezes 75 vezes 30 vezes 2 sobre 30x, menos 5 vezes 75 vezes 30 vezes 2 sobre 2. Aqui vai cancelar. Esse 30 vai cancelar aqui e esse 2 vai cancelar aqui. Isso vai ser igual a zero. Então vai ficar 30 vezes 2, que é 60, x ao quadrado, mais 7 vezes 75 vezes 2, vai dar 1050, x mais não, menos 5 vezes 7, não, vezes 75 vezes 30, vai dar 11.250. Isso igual a zero. Que eu, na verdade, posso cancelar um zero. 105x menos 1.125, igual a zero. E eu posso usar a Bhaskara para encontrar o x. Então, eu fiz todo esse processo para só simplificar, para ficar mais fácil de resolver por Bhaskara. Então, x vai ser menos b ao quadrado, que é 105. Vai ficar menos 105, é menos b, melhor dizendo, não é menos b ao quadrado. Menos b mais ou menos b ao quadrado, que é 105 ao quadrado, menos 4, o a, que é 6, e o c, que é menos 11,25, sobre 2 vezes 6. Aqui vai dar, então, 105, mais ou menos, só aqui arrumar isso. Dentro da raiz vai ficar 38.025. Deixa eu pegar a raiz aqui. Então, a raiz vai ficar 195 sobre 12. E aí a gente vai encontrar x1, que é menos 5, 105, mais 195 sobre 12. E o x2, que é menos 105, menos 195 sobre 12.
Então, x1 vai ser 105 mais 195, menos 105, né? Vai dar 90 sobre 12, que é 7,5. E o último vai dar, x2 vai dar menos 5, menos 195. Vai dar menos 300 sobre 12 dá menos 25. Como x é uma quantidade, vai ser a quantidade demandada e ofertada, então a gente desconsidera esse segundo valor, já que ele é negativo, e quantidade negativa não existe, né? Então, esse aqui vai ser a quantidade de equilíbrio, 7,5. Então, a quantidade de equilíbrio é 7,5. E o preço de equilíbrio basta substituir em uma das duas equações aqui. Eu vou substituir na primeira, então D de 7,5 vai ficar menos 2 vezes 7,5 sobre 15, mais 4, que vai dar 15 sobre menos 15 sobre 15 vai dar 1, fica menos 1 mais 4, vai dar 3. Tá? O preço de equilíbrio vai ser 3. É uma questão mais longa, né, por causa do cálculo mesmo, para encontrar a quantidade de equilíbrio. Eu não perguntei ainda, mas eu acredito que não, porque do semestre passado ela não permitiu. Mas eu vou perguntar agora à tarde e eu respondo no grupo. Como está chegando perto das 2h30, só tinha mais essa questão aqui mesmo. Eu vou terminar por aqui, tá certo? Aí vocês podem continuar a fazer as listas que tem no Drive, que pode ajudar bastante nessa prova. Estudar principalmente a parte de funções e a parte de limites. Ok? Vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo em geral? Então é isso. Aí a gente vai se falando no grupo, certo? Boa tarde a todos.